Olá, queridos, estamos aqui mais uma vez para meditarmos na palavra de Deus, que é vida, é poder de Deus atuando na nossa natureza, na nossa mente. E hoje eu queria falar, o tema da mensagem é o nosso futuro. E eu queria trazer como exemplo um personagem fantástico do passado, que está registrado na Bíblia, Moisés, Moshe em hebraico, né? Um dos personagens mais marcantes da Bíblia Sagrada. Um profeta mais reverenciado, o libertador de Israel. Deus usou esse homem tremendamente para resgatar um povo que estava 430 anos como escravo do império mais poderoso da terra, o Egito, debaixo de uma escravidão desumana terrível, e arrancar aquele povo e durante 40 anos pelo deserto levá-lo até a terra prometida. Moisés pega um bando de escravos, atravessa o deserto e entra na terra prometida, transformando aqueles escravos numa nação poderosa e conquistadora. E não só isso, entregando a essa nação, um código de leis que até hoje é estudado nas universidades de direito, o direito mosaico, né? Advindo da lei de Deus. Nenhum conquistador da história humana fez isso. Nem Alexandre o Grande, nem Napoleão, nem Gengis Khan, nem Júlio César. Pode pegar qualquer um, ninguém fez o que Moisés fez. É algo incrível, irmãos. E esse homem, Deus vai usar para lançar 10 pragas no Egito, que vai destruir a economia do império mais poderoso da terra. Nessa travessia no deserto, Deus vai usá-lo para fazer milagres portentosos. Deus vai defender a sua liderança, que é questionada até pela sua própria irmã Miriam e por outros sacerdotes. Deus vai defender Moisés e vai punir essas pessoas. Deus descia e Moisés saía do arraial e ia lá numa tenda para Deus falar com ele. 24 horas de comunicação. Um único gesto de desobediência de Moisés impediu ele de entrar na terra prometida. A Bíblia diz que Deus mandou ele ordenar a rocha que saísse água, ele fere a rocha com um pedaço de pau. E a Bíblia vai dizer depois, o apóstolo Paulo vai ter a revelação, que essa rocha era o próprio Senhor Jesus. E reparem, lá no Monte da Transfiguração, pouco antes da crucificação, quando Jesus aparece em toda a sua glória, quem está ao lado dele na terra prometida? Moisés. Então ele acabou entrando na terra prometida. Moisés, a Bíblia diz, será o acusador de Israel no juízo final, por eles não terem aceitado Jesus Cristo como Messias. Depois de Jesus, foi o ser humano que teve mais intimidade com Deus, falava face a face com Deus, consultava Deus 24 horas por dia. Mas quando Deus chama ele para ser o libertador, ele estava muito longe dessas características maravilhosas que eu falei, pelo contrário. Deus chama ele com 80 anos, lá no deserto, na terra de Midian, e ele se sentiu o pior dos homens na época. Quando nasce, o faraó do Egito manda fazer um genocídio das crianças hebreias, manda matar todas as crianças. A sua mãe e a sua irmã para poupar Moisés, fazem um cestinho, coloca Moisés naquele cestinho, lança pelas águas do Nilo, e Deus vai interferir, vai mandar os anjos levarem aquela cestinha que vai parar de frente da princesa, da filha do faraó que estava se banhando no rio. E Deus toca o coração daquela princesa, ela se apaixona por Moisés, tira Moisés do cesto e vai criá-lo como filho. E dá o nome de Moisés. Moisés significa tirado das águas. E olha como os milagres vão acontecendo. Miriam aparece, irmã mais velha, ainda uma menina, aparece para a princesa do Egito e fala: a senhora quer que eu chame uma ama de leite das mulheres de Israel para cuidar, amamentar essa criança? Ela chama que eu vou pagar um salário a ela. Chama a própria mãe de Moisés, ainda paga um salário a ela para cuidar de Moisés no palácio. Moisés foi criado em todas as ciências do Egito, foi preparado para ser faraó, irmãos. Olha que milagre atrás do outro. Quando ele tem 40 anos, é claro que a sua mãe deve ter falado sobre o Deus de Abraão, sobre o Deus de Isaac, sobre o Deus de Jacó, os deuses do seu antepassado, o Deus do povo hebreu, do qual ele fazia parte, que agora estava escravo.
E Moisés sente um desejo de visitar esse povo e vai lá e vê um capataz egípcio maltratando um judeu, um hebreu, com chicotadas, e Moisés fica irado e mata esse capataz. Toma uma atitude impetuosa, mata e esconde o corpo. E causa tanto repulsa nos hebreus, que ficam com medo dele, e ele resolve então fugir do Egito, largar a corte do Egito, largar todo o seu futuro. E vai para onde? Para o deserto. E lá perto da terra de Midian, longe, ele vê uma pastora de ovelhas ser atacada por ismaelitas. E Moisés vai e defende ela, se apaixona por essa pastora, que tinha o nome de Zípora, e casa-se com ela. E o pai dela era Jetro, que era um sacerdote de Midian e era dono daquelas ovelhas, e Moisés, então, vai ser empregado de Jetro durante 40 anos, irmãos. Ele cai da posição de futuro faraó do império poderoso, mais poderoso da terra, para um mero pastor de ovelhas de um gentio. É claro que isso teve influência na mente de Moisés. É claro que isso formatou a mente de Moisés. Então, quando Deus, ali no capítulo 3, aparece na sarça ardente, e Moisés fica maravilhado, aquela sarça pegando fogo, mas não era consumida. Moisés se aproxima e fala, Deus chama, Moisés, Moisés, ele, eis-me aqui, tire os sandálias que você está em terra santa. E Deus trava um diálogo com Moisés, convocando ele para ser o libertador do seu povo. Moisés fala, não tem a menor condição. Não tem a menor condição. Eu sou um Zé Ninguém. Eu sou nada. Eu não tenho futuro. Eu caí muito. Eu sou um fugitivo, assassino. Tudo isso cobrou um preço altíssimo na mente de Moisés. Sentia-se derrotado, esquecido pelo povo e pelo próprio Deus. E quantas vezes nós nos sentimos assim, irmãos? Quantas vezes a gente mata os egípcios, né? Uma maneira de falar, que pintam na nossa vida, por palavras, por atitudes erradas. Tomamos atitudes erradas, que vão desencadear vários eventos que vão nos colocar para baixo, que vão nos fazer fracassar, que vão nos humilhar, e a gente não se sente mais nada, a gente se sente sem futuro, com um presente totalmente ruim, paralisados, sem futuro, sabotando o nosso futuro. E Moisés quase sabotou o plano de Deus com as suas palavras. As palavras que estão lá no capítulo 3 e no capítulo 4, nós vamos só tirar algumas, mostra um Moisés derrotado. Mas o que é lindo, irmãos, e é isso que eu quero chamar a atenção, que para Deus não existe isso. Por mais que você cometa as suas bobagens na sua vida, que nós venhamos cometer com nossas falhas, com nossos fracassos, não existe situação definitiva que possa impedir o plano de Deus. Deus vai nos usar. Porque somente nós podemos cumprir o plano que Deus tem para a sua vida e para a minha. Independente dos egípcios, das experiências ruins que a gente passe e cometa. Então, esses chamados de Moisés, ele tem algumas características que eu vou buscar aqui no livro de Êxodo e trabalhar com os irmãos aqui que estão me ouvindo, porque isso tem tudo a ver com o nosso futuro. Vamos ver a primeira característica. Olha aqui, está em Êxodo capítulo 3, verso 6. Então vamos ler a partir do verso 5. Então disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias do pé, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Primeira característica, irmãos, para que o nosso futuro possa ser resgatado e ser um futuro maravilhoso. Precisamos desenvolver o temor a Deus. Moisés está diante do divino, do sobrenatural. Ele teme. É a mesma reação que Isaías tem no ano da morte do rei Uzias, quando ele entra no templo e vê o Senhor assentado no alto sublime trono,
os serafins cantando santo, santo, santo. Ele fala, sou um homem impuro no meio de um povo impuro, vou morrer. É Gideão, eu vi o anjo do Senhor, vou morrer. É Daniel, quando Jesus aparece, o Filho do Homem aparece diante dele, a santidade de Deus lança Daniel no chão, ele, vou morrer. É o apóstolo Paulo, quando Jesus aparece para ele no caminho de Damasco, ele cai no chão, fica cego durante 3 dias, a glória do Senhor, ele fica cego. É João na ilha de Patmos, quando Jesus aparece em glória, ele cai como morto, irmãos. Então, Deus, nosso Deus, a Bíblia diz que é fogo consumidor. Teve um pastor que fez uma analogia linda, que no dia da ceia, sobre a importância de nós nos examinarmos na ceia do Senhor, né? Que nós vamos entrar no trono da presença de Deus pelo novo e vivo caminho, como diz o livro de Hebreus. Diante de um Deus santo, de um Deus que é um fogo consumidor, que nós podemos ser consumidos e destruídos. Porque a Bíblia fala, Jesus falou que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Que o nosso corpo é um corpo de morte, diante da santidade de Deus. E como se a gente quer entrar na presença de Deus sem fazer uma autoanálise, e o anjo olha e fala assim, vem cá, você não vai entrar lá, diante do trono de Deus? Cadê o sangue de Jesus sobre você? Você vai ser consumido. Mas a Bíblia também fala que Deus nos ama de forma apaixonada, que Deus quer se relacionar conosco. Para isso Jesus foi para aquela cruz, para isso o sangue de Jesus está sobre nós, para que a gente não seja consumido. Então a Bíblia fala que não é para a gente ter medo de Deus, mas a Bíblia não diz que a gente não deve ter temor de Deus. Pelo contrário, ela diz que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. C.S. Lewis fala que só teve um cristão praticante, que foi o próprio Jesus, 100% praticante, que nós somos cristãos falhos, pequenos, cheios de defeitos, de caráter, de atitudes, que a gente tem que ter como objetivo imitar a Jesus. Isso é temor de Deus. É que a vontade de Deus esteja acima da nossa vontade. Eu não gosto daquela pessoa, mas Deus está me colocando no coração que eu tenho que ligar para aquela pessoa, pedir perdão, liberar perdão. Eu quero? Não quero, mas vou fazer porque eu temo a Deus. Tenho uma atração sexual por aquela mulher, mas eu sou um homem casado. Eu temo a Deus. Eu não vou permitir que essa atração venha crescer no meu coração. A minha vontade tem que ficar em segundo plano, porque a vontade de Deus tem que prevalecer. Isso é temer a Deus, irmãos. É a vontade de Deus acima. Jesus fala, aquele que me ama é aquele que obedece os meus mandamentos. Eu posso ter defeitos de caráter, eu posso ter limitações terríveis de personalidade, mas se eu temo a Deus, e o princípio da sabedoria é temer a Deus, eu vou receber o amor de Deus na minha vida e o poder de Deus vai se aperfeiçoar na fraqueza. Não tem como você ter um futuro se não tiver temor de Deus. Segunda característica, a gente vê isso tanto no capítulo 3 quanto no capítulo 4 de Êxodo, é Moisés falando para Deus, eu não tenho condição nenhuma de fazer o que você está me pedindo, de ir lá, na presença do homem mais poderoso do mundo, o faraó. Eu sou um fugitivo, eu sou um desertor, eu sou um pastor de ovelhas de uma terra de gentios. Reparem, tudo isso formatou, todo esse cenário formatou a mente de Moisés. Esqueceu o milagre que ele foi tirado das águas, esqueceu o milagre de ele ser criado na corte do Egito como um príncipe. Ele olha a sua vida atual e vê, cara, sobrou as ovelhas de Jetro, eu não tenho capacidade. É Gideão falando, eu não tenho a menor capacidade. Eu sou o menor da minha família é a menor da minha tribo, e a minha tribo é a menor das tribos de Israel. É Ruth, a moabita, indigente, imigrante, mulher pobre, que Deus vai transformar na bisavó do rei Davi. É Davi, o mais desprezado dos filhos de Israel, que Deus vai falar para ele, o teu reino permanecerá para sempre, porque Jesus será conhecido como filho de Davi. É o apóstolo Paulo que fala, eu não posso ser chamado de apóstolo, eu sou o pior dos apóstolos, eu sou um aborto fora do tempo. Mudou o nome dele, era o nome Saul, que era o nome do primeiro rei de Israel, ele mudou o nome para Paulo, que significa pequeno.
Então, muitas vezes, a gente age assim nos nossos relacionamentos. Nós sabotamos nossos casamentos, sabotamos nosso relacionamento, porque a gente mata egípcios toda hora, que nem Moisés fez. Mata com palavras, mata com atitudes. Mas, apesar disso tudo, tem uma verdade espiritual. Deus não usa os capacitados, os sábios, os poderosos, os de nobre nascimento, 1 Coríntios 2, mas Deus usa os humildes, os que se acham, os que nada são, para reduzir a nada aqueles que acham que são alguma coisa. A única coisa que nós precisamos é ter temor a Deus. Terceira característica fundamental era a visão deformada que Moisés tinha de si mesmo. O Senhor não me manda não, a minha língua é presa, eu sou gago, eu não vou falar direito. É Zacarias falando para o anjo, olha, eu sou velho, Isabel é velha, como é que eu posso ser pai daquele que vai preparar o caminho do Senhor? E o anjo fala, Zacarias, tu vai ficar mudo até que aquela criança nasça, porque você não acreditou nas minhas palavras, porque não existe nada impossível para Deus. Olha Abraão como foi diferente. 90 anos, Sara com 90, Sara uma anciã, ele um ancião, Sara não ovulava mais, não tinha a menor condição de ter filhos. E Deus chega para Abraão e fala, olha, do ventre de Sara virá o herdeiro da promessa. E o que Abraão fala? Tu falaste, Deus? Então eu creio na tua palavra. E isso foi lhe imputado como justiça. Por isso que Abraão é chamado pai da fé. Na realidade, Moisés está ouvindo a palavra de Deus. Deus está dizendo, eu sou com você, mas ele não crê na palavra de Deus. E quando você não crê na palavra de Deus, a fé não é produzida, irmãos. E o justo vive pela fé. Às vezes, palavras malditas, ditas por seus pais, ditas por pessoas que tiveram alguma autoridade sobre você, professores, patrões, palavras injustas e malditas, elas bloqueiam a nossa fé. E Satanás é mestre de trazer isso à tona, irmãos. Então, essa falta de fé de Moisés atrofiou a visão que ele tinha. Mas, graças a Deus, que a visão de Deus é diferente. A visão que Deus tem de nós é uma visão totalmente diferente. Olha a resposta de Deus. Olha aqui no capítulo 3, verso 11 e 12. Moisés, porém, respondeu a Deus, quem sou eu para me apresentar ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou, eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a mim neste lugar. Agora no capítulo 4, olha que Moisés pondera mais, verso 10. Fala assim, o Senhor, ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado nem agora, que falaste ao teu servo, não consigo falar bem. Disse o Senhor, quem deu a boca ao homem? Quem fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vai, eu estarei contigo. Eu vou estar ensinando o que dizer. Moisés fala, Senhor, peço, envia outra pessoa. Então diz que o Senhor se irou com Moisés. E falou, tudo bem, ok? Arão está vindo aí, Arão é teu irmão, ele fala bem. Então vamos fazer o seguinte, você fala para Arão e Arão fala para o faraó. Eu vou usar Arão como se fosse o teu profeta. Era isso que estava na mente de Deus? Não, Deus queria usar Moisés, Deus não queria usar o Arão. Arão, você vai ver que ele vai ser sumo sacerdote e vai pisar na bola várias vezes. Ele vai fazer o bezerro de ouro, os seus filhos vão colocar fogo estranho nos incensos e Deus vai matar os filhos de Arão. Deus queria usar Moisés, mas Moisés não se achou competente para isso, então Deus teve que usar um plano B. E se a gente não tiver fé, Deus vai fazer isso nas nossas vidas. Deus vai ter que, você vai ter que passar mais 40 anos aí no deserto, cuidando das ovelhas de Jetro. Deus respeita nossas escolhas. Deus não vai atropelar a gente. Mas a gente precisa da fé, a gente precisa da palavra de Deus. É a palavra de Deus que produz fé, não são coaching, não são reuniões de casais, de jejuns, de promessas, de subir à igreja da pé de joelho, de Círio de Nazaré. Não é isso que produz fé. O que produz fé é a palavra de Deus. Deus só tem compromisso com a sua palavra. E Moisés acaba Deus dando alguns sinais para ele. Vem cá,
Pega essa vara aí, a vara vira uma serpente e corre atrás de Moisés. Deus manda ele enfiar a mão na roupa, a mão quando ele enfia, ele tira, está leprosa. Manda enfiar de novo, ela está sã, mostrando que a gente não é nada. Que Deus pode acabar conosco, mas Deus nos ama. Então, a gente vê nisso tudo, nesse chamado, até que Deus é muito bem-humorado. Porque ele não nos deu espírito de medo. Diz que Deus se irou contra Moisés. Se fosse a gente tinha acabado com a vida de Moisés ali, se a gente estivesse no lugar de Deus, não é? Então, queridos, a fé é algo sobrenatural, ela vem pela palavra. E, olha só, a Bíblia diz que você é corpo de Cristo. E o corpo de Cristo tem uma cabeça que é Jesus, que tem toda a autoridade sobre céus e terra, que vai cuidar do seu corpo. E a quarta característica, irmãos, tem um tempo certo para Deus agir na sua vida. Lá no verso 19, no capítulo 4, Deus fala, ó, Faraó morreu, os ministros deles morreram, então você pode voltar para o Egito e fazer o que eu estou te mandando. Tudo tem um tempo para Deus. Até chegar esse tempo, nós vamos ter que enfrentar os faraós da vida. Nós vamos ter que cuidar das ovelhas de Jetro no deserto. Por quê? Porque a gente mata muito de egípcios. Estou usando linguagens figuradas para mostrar que nós tomamos atitudes erradas que muitas vezes atrasam a nossa vida. E o que eu preciso saber quando eu tiver que enfrentar essas dificuldades? Aquilo que Deus falou quando Moisés perguntou, qual é o teu nome? Qual é o nome que eu vou dizer para o povo? Ele fala, diz que eu sou te enviou. Jesus vai falar isso para os judeus. Eu sou antes de Abraão. E os judeus ficam irados, porque esse eu sou o que sou é o nome santo de Deus que os judeus não ousam pronunciar. Que depois é transliterado e a gente vai entender como sendo Iavé ou Jeová. O nome de Jesus está acima de tudo. E esse nome foi confiado a nós, para que a gente use se nós tivermos temor de Deus. Se a vontade de Deus estiver em nosso lugar. E o que Deus fez ao usar Moisés para destruir o império mais poderoso da terra? O que Moisés levou consigo para destruir o império mais poderoso da terra? Capítulo 4, verso 20, fala assim, então Moisés levou sua mulher e seus filhos, montados num jumento, e partiu de volta ao Egito e levava na mão a vara de Deus. Moisés destruiu o império mais poderoso da terra, com um pedaço de pau e um jumentinho. Deus é muito bem-humorado, irmãos. É Gideão destruindo 1 milhão de soldados midianitas com uma cuia, com uma lanterninha e com uma trombeta dada a 300 homens. Isso mostra, meu irmão, nada é impossível para Deus, nada se opõe ao poder de Deus. A nossa fé não precisa de elementos materiais. Copo d'água, rosa, sal grosso, nada disso. Ela só precisa do poder da palavra de Deus, irmãos. Nós não podemos ser que nem os discípulos de Emaús, que Jesus está ao lado deles ressuscitado, mas eles não conseguem enxergar. Você tem um chamado de Deus. O seu futuro, Deus quer construir junto contigo. Ele só pede uma coisa, obedeça a sua palavra. Aquilo que Isaías fala, ouça, aguarde em silêncio, ponha o seu rosto no chão, clame a mim, e sossegue o seu coração, confie que no tempo certo eu vou te dar a tua vocação. Enquanto isso, a nossa vocação vai ser testada pelos faraós da vida, pelas ovelhas de Jetro, pelos desertos de Midian. Linguagem figurada de provações que nós temos que passar porque nós matamos no passado alguns egípcios. O que significa isso? Atitudes erradas, palavras que feriram e coisas que a gente deixou que formatassem a nossa mente, que nos derrotavam. Moisés, nesses 40 anos, passa de homem violento, assassino, para se tornar o homem mais manso da face da terra. E isso é maravilhoso, irmãos. Deus tem uma obra maravilhosa, Ele tem um futuro maravilhoso. Ele só pede a você que você tema a Deus. Coloque a vontade de Deus em primeiro lugar e o seu futuro será brilhante. Amém? Deus te abençoe.